Presidente, eu subo aqui a essa tribuna para repercutir um pouco uma sessão solene em homenagem a Monsenhor João Clá e aos arautos do Evangelho que eu fiz na segunda-feira. Foi uma sessão belíssima, eu diria uma sessão histórica, plenário lotado, galeria lotada, corredores lotados, deputada Letícia Aguiar, como jamais vi durante o primeiro mandato e nesse mandato. Várias autoridades civis, militares, eclesiásticas, vieram bispos do Rio de Janeiro, bispo do interior de São Paulo, bispo emérito Dom Beni de Lorena, deputada Letícia Aguiar, dali da sua região, bispos representando o cardeal Dom Cláudio Umes, Dom Odilo Pedro Scherer, saudoso Dom Cláudio Umes, o nosso arcebispo, ex-arcebispo aqui, que Deus o tenha, Dom Odilo Pedro Scherer, outro cardeal, representando Dom Orani Tempesta, João Tempesta, do Rio de Janeiro. Vários deputados, deputado Vitão do Cachorrão, estiveram presentes aqui nesse plenário. O presidente André do Prado fez também aqui a abertura dos trabalhos e permaneceu, deputada Bebel, durante toda a sessão solene, inclusive usando aqui a fala. Foi um dia maravilhoso, onde juízes, promotores, policiais militares, civis, deputados, toda a sociedade civil, aqui, deputada Letícia, para honrar esse trabalho, para falar o seu testemunho pessoal dos arautos do Evangelho, e fiquei muito, mas muito feliz. E, obviamente, agradecido pelo trabalho que eles fazem na sociedade. E é uma obra, deputada Letícia, que é de São Paulo. Monsenhor João Clá, ele fundou os arautos aqui em São Paulo. A sede ali, a basílica deles em Caieiras, Grande São Paulo, outra basílica fantástica em Caieiras, saiu daqui de São Paulo e se espalhou, deputada Letícia, pelo Brasil e pelo mundo. Mais de 78 países têm casas dos arautos do Evangelho. Eu dou esse testemunho, deputado Vitão, que, por um acaso, viajei com a minha esposa para Portugal no início do ano. Estava na região norte de Portugal, fui visitar uma igreja belíssima que tem lá no Sameiro, e tinha lá uma casa dos arautos do Evangelho ao lado dessa igreja. Eu não sabia, foi realmente por um acaso, assim como há na África, na Ásia, e todo o trabalho que eles fazem de evangelização no Brasil. E por isso dou parabéns aos arautos do Evangelho mais uma vez, deputado Alex. Agradeço ao padre Ricardo Basso, que veio aqui representando Monsenhor João Clá, recebeu o colar do mérito legislativo em seu nome, ao padre Alex Brito, que esteve presente, e a cada um dos senhores e senhoras que fazem parte dessa obra de evangelização. Deputada Alice Aguiar tem a palavra. Gil, eu preciso fazer uma parte na sua fala, parabenizá-lo pela iniciativa dessa sessão solene. Eu imagino como seu coração se encheu de alegria, de felicidade, de poder, honrar também a nossa fé católica, prestando essa justa homenagem. Então, parabéns. Eu também, como deputada católica, nós temos a nossa base cristã, conservadora. Ver Nossa Senhora de Fátima aqui nesse plenário é simplesmente incrível, maravilhoso. Deus é tremendo, e que bom que Ele pode utilizar a gente como ferramenta também de evangelização nesse universo político. Parabéns, deputado. E agradeço, deputada Letícia Aguiar, e deixar registrado também, Vossa Excelência, uma liderança católica que faz parte da nossa frente parlamentar católica, não pôde vir por outros compromissos, mas mais do que justificado. Falei a eles da nossa atuação, dessa nossa parceria que nós temos aqui, junto a outros deputados também, católicos ou não, cristãos. Deputado Alex Madureira também é uma grande liderança, deputado Vitão do Cachorro também é uma grande liderança. Agora, depois de tudo isso, deputado Alex,
de todos os testemunhos, histórias de vida, inclusive a minha, impactada pelo trabalho, veja o que eu recebo de um jornalista. Por iniciativa do deputado Gil Diniz, a Alesp fez uma sessão solene na segunda-feira em homenagem ao grupo religioso Arautos do Evangelho e entregou o colar de honra ao mérito legislativo ao seu fundador, Monsenhor João Clá. Aí começa. A Defensoria Pública de São Paulo ajuizou uma ação coletiva contra os arautos após diversos ex-integrantes da associação religiosa apresentarem denúncias de alienação parental, agressão física, assédio moral, psicológico e até mesmo sexual contra crianças e adolescentes que teriam sido praticadas pelos arautos e até mesmo pelo Monsenhor João Clá Dias. A ação tramita em segredo de justiça no Tribunal de Justiça de São Paulo. As denúncias já foram objeto de matérias do Metrópolis e do Fantástico. Nossa, vejam, Metrópolis e Fantástico, a fonte do jornalista. Pergunta 1. Por que o deputado, mesmo diante dessas denúncias e suspeitas, decidiu homenagear os arautos do Evangelho e o Monsenhor João Clá Dias? Pergunta 2. Além da homenagem que foi feita, o deputado propôs uma moção de aplauso ao aniversário de João Clá e ao padre Manuel Errada, sacerdote da Ordem dos Arautos do Evangelho, e uma moção de solidariedade pela morte do professor Sérgio Kenzi Ueda, que foi membro dos Arautos. Olha que absurdo, prestar uma homenagem póstuma a alguém que deu a sua vida pelo Estado de São Paulo e, obviamente, por essa obra grandiosa que está pelo mundo. Além disso, o deputado recebeu visita em abril de representantes da Terceira Ordem dos Arautos do Evangelho que moram no Pará. Notadamente, o deputado Gil Diniz é próximo dos Arautos do Evangelho. Qual é a relação dele com a associação? Ele é ou já foi membro do grupo? Já participou de atividades? Presidente, eu diria que é uma afronta a essa casa legislativa, é uma afronta ao nosso mandato. O jornalista aqui, para cada denúncia, a maioria delas, deputada Letícia, arquivadas por falta de provas, por adversários hoje desta obra, por ex-integrantes, que não dizem, deputado Vitão, quem foi que cometeu algo ilícito, onde, quando, várias denúncias infundadas, inclusive com denunciantes, deputada Letícia, sendo condenados, outros fazendo acordo em juízo, pedindo pelo amor de Deus para não serem processados, voltando atrás das denúncias midiáticas que, por exemplo, o Fantástico fez. Então eu subo aqui essa tribuna, deputado Vitão, nesse tempo que me resta, vou continuar falando sobre isso, para deixar claro aqui a esse jornalista, escrevi aqui um pequeno texto para explicar vários pontos, né? Nas diversas denúncias difamatórias que foram enviadas para a Santa Sé e amplamente divulgadas na imprensa como sendo práticas criminosas, não houve sequer indicação do sujeito ativo ou passivo, nem local dos supostos crimes ou tipo penal adequado. Ademais, grande parte dessas denúncias refere-se a fatos atípicos e sem qualquer relevância para o direito laico. Outras 4 acusações graves de assédio e abuso sexual contra pessoas concretas restaram devidamente rechaçadas assim. 1. Uma proveniente do Canadá, 2 vezes investigadas pela Congregação para a Doutrina da Fé, por meio de 2 bispos delegados, sendo devidamente arquivada, protocolo número 16958 de 2019, conforme a carta da Nunciatura Apostólica de 28 de fevereiro de 2019. 2. Uma alegação de estupro mediante dopagem feita numa delegacia de Francisco Morato foi devidamente investigada pela Delegacia da Mulher, em que, em 4/10 de 2019, concluiu-se pelo não indiciamento dos acusados, já que a versão da acusadora contraria todos os elementos escolhidos, mostrando-se fantasiosa e não crível. No mesmo sentido, o Ministério Público, após revisar o inquérito policial, para finalizar, presidente, requereu em 20 de 5 de 2021 o seu arquivamento. O juízo da comarca competente apreciou novamente os autos, bem como o pedido do Ministério Público e determinou, em 21 de 8 de 2021, não obstante essa acusação seja
constantemente reiterada pela mídia. A verdade é que essa falsa vítima é atualmente objeto de inquérito para apuração de denunciação caluniosa. E se houver mais tempo, presidente, eu continuo aqui após, porque há muita coisa aqui a se falar. Não sei se eu sou o próximo inscrito para continuar falando, presidente. Como o nome da deputada? Deputada Bebel disse aqui que eu devia ser do lado do Lula. Deus me livre. Professora Bebel, mais 10 minutos para o deputado Gil Diniz, no tempo regimental. Presidente, seguindo aqui essa missiva que eu lia, colocando aqui o ponto número 3, uma proveniente da Colômbia, cuja denunciante apresentou carta retratando-se da falsa denúncia perante a autoridade civil competente no dia 16 de dezembro de 2019. 4. Ainda outra proveniente também da Colômbia, cuja denunciante retratou-se da falsa denúncia perante a autoridade civil competente, conforme ata de conciliação de 18 de julho de 2022. Observação: ainda que não se refira a menores hospedados e o fato nem mesmo tenha ocorrido em estabelecimento escolar, como é de conhecimento público, a morte acidental da irmã Lívia Salvador Uchida, em 27 de julho de 2016, por essa razão, é fundamental esclarecer que tal episódio foi investigado pela autoridade policial de Caieiras por meio do inquérito número 103 de 2016, com a realização de perícia pela Delegacia de Polícia de Caieiras, em 28 de julho de 2016, concluindo-se tratar-se de um acidente. De igual maneira, se posicionou o Ministério Público, que se manifestou ao juízo da 2ª Vara do Foro de Caieiras, pelo arquivamento do inquérito por ser um fato atípico, o que foi acolhido pelo juízo em 2 de 8 de 2018, nos autos do processo 002488/42 de 2016. Assim sendo, não resta qualquer dúvida que foi um lamentável acidente, afastando-se por completo a versão de suicídio ou homicídio. Presidente, eu falo isso aqui, eu esclareço isso ao público, porque reiteradas vezes a mídia, principalmente a Rede Globo e seus satélites, reesquenta essas denúncias. E eu digo isso por quê? Porque me parece que ou o jornalista é desinformado, presidente, ou ele tem um sério preconceito religioso. E ele quer de todas as maneiras desqualificar a homenagem que nós fizemos aqui, que essa Assembleia fez aqui, a Monsenhor João Clá e aos arautos do Evangelho. Ele pergunta se eu faço parte do movimento. Não, infelizmente eu não faço parte dessa ordem. Porque, presidente, entre outras coisas, eu não mereço fazer parte dessa ordem religiosa, não sou digno de fazer parte dessa ordem religiosa, mas ainda assim, eles me acolheram, ainda assim, frequento as missas, sou praticamente um paroquiano, ali na Contemplação Marial, em Cotia, e convido todos aqui a visitarem uma de suas basílicas, a conversarem com desses jovens que fazem parte dessa ordem, dessa associação de direito privado, de fiéis católicos, que fazem parte dos arautos do Evangelho. E, presidente, esse jornalista, com todo o respeito, ele fecha os olhos, fecha os ouvidos a tudo que foi dito na sessão solene, a todo testemunho que foi colocado na sessão solene. Ele esquece que nessa sessão foi lida a carta do responsável, hoje, o enviado pelo Papa Francisco a tomar conta hoje dos trabalhos ali, dos arautos do Evangelho, Dom Raimundo, cardeal Dom Raimundo Damasceno Assis, arcebispo emérito de Aparecida. Essa missiva, presidente, foi lida aqui na sessão, mas parece que o jornalista não quis ver, apenas ele quis ver a reportagem do Fantástico. O arcebispo fala o seguinte: saúdo o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado estadual André Luiz do Prado e o deputado Gil Diniz, pela feliz iniciativa em homenagear a Associação Internacional de Fiéis de Direito Pontifício Arautos do Evangelho. Os Arautos do Evangelho recebem a aprovação pontifícia do Papa João Paulo II no dia 22 de fevereiro de 2001 e desenvolvem suas atividades missionárias e evangelizadoras em cerca de 70 países. A essa atividade evangelizadora
soma-se o labor social e caritativo, especialmente em momentos de calamidades como no litoral norte do estado de São Paulo. Assim, quero deixar consignado que os arautos do Evangelho são conscientes de que a honrosa iniciativa da Alesp é homenagem à Igreja Católica, da qual os arautos do Evangelho são membros e servidores. A todos os presentes, autoridades eclesiásticas, civis e militares, a bênção de Deus e meu cordial abraço. Isso aqui é o testemunho de um cardeal bispo emérito de Aparecida, arcebispo de Aparecida, dando o seu testemunho, presidente. Eu poderia ler vários outros testemunhos aqui, como foi colocado nessa sessão solene, mas parece que o jornalista não viu, não ouviu, não quis ver. E para cada denúncia, várias delas, eu repito, arquivadas, eu coloco aqui um trabalho social, um milagre, presidente, que já aconteceu pelas mãos desses missionários. Eu digo aqui, o milagre que aconteceu, vocês já devem ter visto em Santa Catarina, um menino que se afogou na piscina de casa, que ficou ali mais de 15 minutos afogado, foi para o UTI, presidente, praticamente sem atividade cerebral. A reportagem não passou, mas a tia do menino procurou os arautos do Evangelho em Santa Catarina e solicitou que um padre fosse à UTI abençoar aquela criança. E ele foi batizado ali no leito, que poderia ser o leito de morte dele. E 20 minutos depois, presidente, o menino acordou, perguntou o que estava fazendo ali, e graças a Deus hoje, ele está em casa. Esse vídeo é público, coloquem aí no Google. Muitos não falaram, a imprensa não disse, sabe por quê? Porque eles são preconceituosos, eles sofrem, eles nos acusam daquilo que eles são. Eu dou um testemunho aqui do meu gabinete. Padre Manuel Errada, um sacerdote dos arautos, quando nos recebeu na Basílica, o meu chefe de gabinete tinha me dito antes, indo ali para a Basílica, que a sua esposa tinha o Teles Tadeu Elias, meu chefe de gabinete, ele dizia, olha, minha esposa teve alguns abortos espontâneos, e eu estou preocupado porque ela está grávida novamente, está no início da gestação, e ela teve um pequeno corrimento, e ela pode ter um novo aborto. E quando nós chegamos na Basílica, eu relatei isso ao padre Manuel Errada, que me disse, olha, vou rezar, senhor Teles, por você, pela sua esposa, pela sua família, reze aqui por dona Lucília, mãe de doutor Plínio Correia de Oliveira. Os arautos conhecem, quem acompanha os arautos conhece a história de dona Lucília, natural de Pirassununga. E eu digo aqui para vocês, batizamos o Joaquim dias atrás, 9 meses, daqui a alguns dias nós vamos celebrar o 1º ano do nascimento do Joaquim. Mas isso não foi que me contaram, isso foi que eu vi. O trabalho social deles, presidente, é gigante, é enorme. Eles chegam onde o Estado brasileiro não chega. Eles estão aqui na Serra da Cantareira, fazendo um trabalho que ninguém faz. Mas o jornalista está preocupado porque eu honrei essa obra com o colar do mérito legislativo, como eu disse. Ou ele não escutou, por exemplo, as palavras de Dom Benedito Beni, que disse o seguinte, presidente: os arautos do Evangelho são um presente de Deus para a igreja e para a sociedade. Presente de Deus, em primeiro lugar, pelo trabalho, pelos doentes dos hospitais, sobretudo aqui em São Paulo, e também junto aos pobres. Trabalho silencioso, não com palavras e discursos, e não, aí palavras minhas, não com esses textos aí, nessa porca mídia que nós vamos atacar os nossos mandatos e uma obra como essa. Não com palavras e discursos, mas com as mãos, presidente. O desembargador Geraldo Voller disse, isso tudo se deve aos frutos produzidos por uma obra hercúlea de Monsenhor João Clá, sempre discreto, recatado, silencioso, como cumpre um verdadeiro católico proceder. O homem se mostra pela sua obra, pelo seu legado. A obra de Monsenhor João fala por si. A obra de Monsenhor João se esparrama e se distribui por várias vertentes. Ives Gandra Martins, maior sumidade do direito brasileiro,
mandou um vídeo, presidente, para honrar os arautos e disse, entre tantas palavras, é o movimento da Igreja Católica que mais tem progredido na expansão da mensagem de Cristo no Brasil e no mundo. O nosso presidente André do Prado, presidente Vitão do Cachorrão, entre tantas palavras honrosas aos arautos, disse: Monsenhor Jouclá tem sido um farol de sabedoria, compaixão e liderança espiritual. Eu dou meu testemunho aqui, o testemunho da minha família, porque eu vi, eu não ouvi, eu vivo isso, eu vivo essa proximidade aos arautos do Evangelho. Mas esse jornalista e vários outros aí que querem destruir, não digo esse especificamente, mas um grupo midiático que quer destruir essa obra que neste momento, povo de São Paulo, está dentro dos hospitais, está nos presídios de Jabá, está ali dando assistência religiosa àqueles seres humanos ali que vocês tratam com toda a dignidade humana possível. Aqui nós rendemos também a nossa homenagem a todos vocês. Estão lá quando muitos ali acabam os abandonando, estão ali fazendo o serviço de caridade junto à sociedade, colocando aqui as suas obras de misericórdia para receberem doações, para darem ali um sustento, um alimento, uma roupa a quem mais precisa. Então deixo esse meu testemunho público, presidente. Muito obrigado pela tolerância e dizer a esse jornalista: assista à sessão solene, veja o que foi dito, se não bastar o que viu, vamos lá, vamos em loco, veja o trabalho magnífico feito pelos arautos do Evangelho aqui em São Paulo, no Brasil e por todo mundo, presidente. Muito obrigado pela tolerância.